A gente vive um momento extremamente conflitante. Existem mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Enquanto isso, existem centenas de vagas abertas para trainees que ganham de 5 a 8 mil reais por mês. E nesse vídeo eu vou te ensinar quais são todas as etapas do processo seletivo de trainee e vou te dar as dicas que só quem esteve por lá pode te dar. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Meu nome é Paulo Martins, eu sou diretor técnico global em uma multinacional e comecei minha carreira como trainee da Dow Química há 10 anos atrás. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo seletivo e como ele vem evoluindo ao longo dos anos e quais são as etapas que você precisa passar para conseguir um emprego com salário de 5 a 8 mil reais nessas super multinacionais. Bom, para começar eu preciso te dizer o seguinte, existe um abismo gigantesco entre a universidade e o mercado de trabalho. E o programa de trainee e o programa de estágio, por exemplo, são pontes, são tentativas de encurtar esse abismo. E vale lembrar que hoje no Brasil existem muitas pessoas desempregadas ou trabalhando em empregos abaixo do seu nível de escolaridade. E para que você também não entre nessa estatística, para que você consiga uma vaga dentro da sua área, de preferência como trainee, ganhando de 5 a 8 mil reais por mês, eu preparei esse vídeo onde eu vou detalhar para você cada uma das etapas. Então vamos lá, vamos entender quais elas são. Mas primeiro a gente precisa entender o seguinte, onde as vagas estão? E eu rodei um teste super simples, fui lá no Google, coloquei vagas de trainee e apareceram centenas de vagas. Eu fui no meu LinkedIn, procurei vagas de trainee abertas, apareceram quase 13 mil. Claro, no LinkedIn a gente acaba vendo algumas vagas que já passaram, que já se fecharam, mas existem vários processos seletivos que se abrem todos os anos. E eu te diria, são centenas de empresas, não são dezenas, que contratam profissionais recém-formados para a posição de trainee. Quando você soma todas essas vagas, é claro, existe um número muito grande, mas a gente precisa entender quais vagas são do seu interesse, quais vagas estão dentro da sua área de especialidade e fazem sentido para você. Nesse slide eu estou mostrando só algumas empresas diferentes para representar áreas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a Dow Química, a Mosaic, a Oxiteno, que são empresas da indústria química, que contratam engenheiros, químicos, administradores e várias outras funções, mas é mais voltado para a área de indústria, produção. Além das grandes indústrias químicas, a gente tem, por exemplo, as grandes indústrias de alimento e bens de consumo não duráveis, como a Unilever, por exemplo, ou a Nestlé, que é focada em produção de alimentos. Além disso, a gente também tem vagas de trainee dentro de empresas de tecnologia, como Nubank, Uber e várias outras empresas, além do queridinho da maioria das pessoas que buscam vagas de trainee, que são as empresas do setor financeiro, como por exemplo o Itaú, que é um super banco com bônus excelentes e que você também pode entrar sendo um trainee. Eu convido todos vocês a entrarem no site companhiadetalentos.com, se escreve CIA de Talentos e lá vocês vão encontrar as vagas que estão abertas nesse momento para os programas de trainee. Vale lembrar algumas coisas, existem pré-requisitos para você ser um trainee. Entre eles, o mais comum e o mais óbvio é que você precisa ter terminado uma graduação ou estar muito próximo do momento de término. O que eu quero dizer com isso? Se você já está no último período da faculdade, é normalmente quando você começa a se aplicar e você pode se aplicar até 2 anos depois de formado. Mas, se você entrar no mestrado, por exemplo, várias empresas começam a contar esse período de 2 anos após o seu mestrado. E quais cursos são selecionados, Paulo? Praticamente todos os cursos têm abertura nos processos seletivos. Vocês vão ver que o mais importante é o que você sabe fazer, não necessariamente o curso que você cursou. O outro pré-requisito muito básico, muito pedido, é que você tenha inglês fluente. Então, sinto muito, se você acha que inglês não é importante para as vagas de programa de trainee, costuma ser super importante. A necessidade ou a obrigatoriedade tem sido diminuída ultimamente. Várias empresas agora estão colocando isso como opcional, a segunda língua. Mas é sempre um fator diferencial e vários programas ainda pedem isso, pelo menos o inglês intermediário para avançado como pré-requisito básico. Ter outras línguas é sempre um diferencial, é sempre algo muito bom. Vale lembrar que a gente está falando de grandes empresas, multinacionais, com várias pessoas de culturas diferentes trabalhando lá dentro e ter a capacidade de falar idiomas diferentes te ajuda muito. Então, especifique isso no seu currículo, mesmo quando é um nível básico ou intermediário, ainda assim vale a pena colocar lá. Um outro pré-requisito básico que é super importante lembrar é que esse é um trabalho CLT de 44 horas, então você tem que ter disponibilidade para esse trabalho de tempo integral. Muitas empresas podem te pedir que se mova de cidade, ou seja, talvez você tenha que mover-se
de uma cidade para outra dentro do programa de trainee. Então ter essa abertura também é super importante. Mas esses são os únicos 3 pré-requisitos básicos que se repetem na maioria dos casos. Todo o resto são atributos ou itens que as empresas buscam nos candidatos e que cada processo vai ter uma demanda diferente, mas eu vou falar um pouco mais disso depois. Só para dar um exemplo, eu peguei aqui o pré-requisito do trainee da Alpargatas. Eles procuram pessoas que encarem o impossível, tenham coragem de fazer as coisas acontecerem, que aprendam rápido, que saibam liderar as pessoas e que ajam de maneira condizente com os princípios da empresa. Ou seja, são pré-requisitos muito simples. Eles estão buscando alguém que realmente tem essa vontade de fazer as coisas acontecer. Se você tem tudo isso, essa é a hora de você aprender sobre o processo seletivo e se preparar para se inscrever e participar do processo. E antes de ir para as etapas, galera, vamos lá. Lembra-se de apertar o botão de curtir, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais gente. É uma força gigante para o canal, vocês não têm noção de quanto isso é importante. E vamos lá. O processo de seleção de trainees normalmente tem 6 fases e leva de 3 a 6 meses para ser concluído. A primeira fase delas é a mais básica, que é uma inscrição online onde você vai submeter o seu currículo. E aqui eu tenho que dar algumas dicas para vocês. A mais importante delas é que o seu currículo não é um arquivo de tudo que você fez na vida. Não é para colocar cada detalhe, cada momento, cada foto que você tirou na vida. Não. O currículo precisa ser sucinto, normalmente de 1 a 2 páginas no máximo, onde você vai descrever quais foram suas atividades profissionais ou quais experiências que você teve e o que você aprendeu com isso ou qual resultado você gerou dentro dessa atividade. Por exemplo, às vezes você não teve um estágio, não teve outra coisa que seja considerada uma atividade profissional, mas você fez um trabalho voluntário em um determinado local, onde você aprendeu, por exemplo, como funciona o setor financeiro, por exemplo, você fez um estágio no escritório e você aprendeu um pouco sobre isso. Ou, por exemplo, você participou de um centro acadêmico, onde você teve atividades, você ajudou a liderar pessoas, você fez eventos. Os resultados, o que você fez, precisa estar descrito ali, para que a pessoa entenda o que você aprendeu nesse processo. Agora, se você participou, por exemplo, de uma atividade, como você foi bolsista de iniciação científica, por exemplo, durante a faculdade, é muito legal descrever o tema dos projetos que você trabalhou, o que você aprendeu, se você teve ou não artigos, resumos ou outros trabalhos acadêmicos publicados. Eu falei que o currículo tem que ter de 1 a 2 páginas, mas é perfeitamente possível, se você quiser, anexar junto ao currículo alguma outra coisa, como uma carta de referência, ou até mesmo um resumo de um congresso, ou algo que faça sentido para os avaliadores. A segunda etapa é um desafio de lógica. Normalmente essa é uma etapa eliminatória que está em vários processos seletivos diferentes, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basicamente, é uma espécie de jogo onde a empresa vai medir a sua capacidade de interpretar fatos e realmente raciocinar dentro de certos limites, dentro de certo ambiente controlado. Se prepare com tempo de antecedência, procure no Google alguns desafios de lógica, se torne mais familiar com eles, aprenda como eles funcionam, e isso vai fazer toda a diferença para a sua avaliação quando você realmente estiver fazendo essa prova a sério. Eu não fiz isso, fiz a prova e não tive nenhum problema, mas com certeza se eu tivesse feito eu teria ido muito melhor. Então essa é uma dica importante. E a etapa número 3, ela pode ser online ou presencial, e basicamente é onde você vai fazer o pitch, onde você vai falar um pouco sobre quem você é. Durante a pandemia foi muito comum que isso fosse simplesmente um vídeo gravado, onde você teria de 1 a 5 minutos para contar quem você é, qual é a sua história, por que você quer trabalhar naquela empresa, por exemplo. Agora, muita gente vai te falar para seguir essa ordem, seu nome, de onde você é, o curso que você fez. Cara, a verdade é que nada disso importa tanto. O que mais importa é que você consiga gerar conexão com quem está te ouvindo. Porque o que eles estão querendo lá? Eles estão querendo ver se você gera essa empatia, ver quem está ali. Eles querem ver você falando, a sua dicção. Organizar um bom pitch faz todo sentido, mas o mais importante é ter essa conexão com quem vai estar te ouvindo. Então pense em quem vai ouvir quando você for escrever seu pitch. Eu estava super feliz de estar ali dentro da Dow Química, que era um mundo novo para mim, um mundo corporativo, e isso contagiava as pessoas. Eu estava realmente feliz. Então eu não tinha um pitch preparado, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas, enquanto os outros foram apresentando, eu fui pensando o que eu tinha para falar. E eu comecei contando um pouco da história de onde eu vim, da minha família, dos meus pais, como eu cheguei até onde eu estava, de tudo que eu tinha feito. E
as pessoas foram levantando a cabeça e virando para mim uma a uma. Aquelas pessoas que só estavam anotando começaram a ter conexão, eles ficaram curiosos, queriam saber mais daquele cara que estava falando, cabeludo, mal arrumado, mas ainda assim com a confiança lá em cima. Então, lembre-se disso no seu pitch, na sua apresentação pessoal. Tenha confiança e tente gerar conexão com a audiência. Se você está gostando do vídeo até agora, por favor, se lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente publica vídeos todas as semanas e você não vai querer perder o próximo, eu tenho certeza. Então, vamos para a próxima etapa. Etapa número 4 é uma dinâmica de grupo. Galera, o erro mais comum na dinâmica de grupo é que as pessoas tendem a tentar se mostrar demais e elas se esquecem do básico. É uma dinâmica de grupo. Você tem que mostrar que consegue trabalhar em equipe. É para isso que essa etapa da dinâmica existe. Então, as pessoas que querem falar demais, as pessoas que querem forçar a entrar numa posição de liderança são facilmente descartadas nessa etapa. No meu caso, eu tentei ouvir ao máximo que as outras pessoas estavam dizendo. Eu tentei fazer com que as pessoas que estavam falando menos falassem um pouco mais, expressassem suas ideias e que todos fossem ouvidos. Isso fez a diferença na minha avaliação. Inclusive, quando eu recebi a avaliação escrita, essa foi uma das características que estavam lá, dizendo que eu era uma das pessoas que conseguia canalizar todas as ideias do grupo. Isso faz muita diferença, porque boa parte das pessoas que estavam nessa entrevista, nessa dinâmica, estavam mais preocupadas em mostrar que eles eram muito foda do que, de fato, trabalhar naquela atividade proposta. E foi justamente o contrário do que eu fiz. Eu aconselho você a fazer o mesmo. A quinta etapa é quando você já está muito próximo do seu objetivo, você vai estar começando a falar, a ter entrevistas com gestores da empresa. Pessoas que trabalham há vários anos naquela empresa, que conhecem bem a empresa, que vão avaliar se você tem um bom fit com a empresa. E aqui, vale lembrar, esse fit, muitas vezes, claro, tem a parte técnica das suas habilidades, você vai poder contribuir ou não, mas também tem uma parte da conexão entre pessoas. Será que essa é uma pessoa agradável? Quero ver essa pessoa dentro da minha empresa? Então se prepare para a entrevista, seja você mesmo, não invente histórias, vá de cara limpa, mas se prepare. Como? Por exemplo, escute aquela música que você gosta, que vai te colocar num estado emocional mais contente, mais feliz, para você estar mais aberto para a entrevista. Tem um amigo, o Gabriel Lidera, que ele diz que a gente tem que ir para a entrevista com a ocitocina, com a dopamina lá em cima. Então, ele se prepara com músicas, se prepara meditando um pouco e se colocando nesse clima mais agradável, mais familiar, para gerar conexão com as pessoas da entrevista. Outra dica importante aqui é, toda entrevista as pessoas vão te fazer perguntas, mas você também pode fazer perguntas para elas, sobre a carreira delas, como elas chegaram onde estão, como é trabalhar na empresa. Isso faz todo sentido, porque as pessoas gostam de falar sobre elas mesmas e vão se sentir mais conectadas com você se você fizer isso. Então, segue essas duas dicas, eu tenho certeza que vai dar certo. A sexta etapa e etapa final é a proposta. Olha que interessante, se você conseguiu passar de tudo isso até aqui, é quando você vai finalmente receber uma proposta do RH da empresa dizendo, olha, esse vai ser seu salário, esses vai ser os seus benefícios, essas são as condições de trabalho. Tome seu tempo, escute bem o que a empresa está oferecendo. Muitas vezes, no caso do programa de trainee, os salários são tabelados, tudo isso já foi avisado antes, mas existem pequenos detalhes que ainda assim podem ser negociados, então preste bastante atenção, converse com o pessoal do RH, tente entender. No meu caso em particular, eu morava num estado diferente e a empresa acabou oferecendo um pacote para transferência, um salário a mais, na verdade, para ajudar a gente na realocação. Isso é algo muito legal, é algo que você pode conversar durante essa etapa. Muito provavelmente você não vai ter tanto poder de barganha assim, porque você é um recém-formado, mas vale a pena ler com cuidado a proposta, entender, conversar com o RH, tirar todas as suas dúvidas. E se fizer sentido para você, meus parabéns, agora você está empregado em uma grande multinacional. Bom, galera, essas foram as etapas principais do processo de trainee. Espero que tenha sido útil para vocês. Poste aqui as suas dúvidas. Se você quer saber um pouco mais de qualquer uma das etapas, deixa no comentário. Eu vou ter um prazer de responder você no comentário ou, quem sabe, até com outro vídeo aqui no canal Carreira e Negócios, com Paulo Martins. Um forte abraço.